Tá? O campo elétrico é zero no interior. Essa é uma característica fundamental. Seja o camarada sólido ou seja o camarada oco. Pode ser só uma casca esférica. Segunda característica, o excesso de cargas se distribui na superfície do condutor, que a gente já está careca de saber, desde o primeiro dia de aula. Terceira característica, essa aqui é importante. O campo elétrico próximo à superfície é perpendicular à superfície. E possui esse módulo que vocês vão me provar. Sigma sobre epsilon zero, onde sigma é a densidade superficial de cargas. Isso aqui vai ficar de tarefa você me provar. Repetindo, o campo elétrico próximo à superfície é perpendicular à superfície, em todos os pontos da superfície, independente do formato. E por último, nas regiões de pontas, a densidade de carga e o campo elétrico são maiores do que nas regiões planas. Então vou seguir um por um. Então o primeiro é simples. O campo elétrico é zero no interior. Isso aqui é uma questão de lógica. Você já assumiu que as cargas estão em repouso? Não é? Se as cargas estão em repouso, significa que não tem campo elétrico lá dentro, né? É uma conclusão direta, né? Por que isso acontece? Vamos pegar um condutor neutro, por exemplo. Se você pega um condutor neutro e passa um campo externo a esse condutor neutro, esse campo externo induz uma separação de cargas, né? Então ele vai atrair as cargas negativas para o canto esquerdo, deixando o canto direito positivo. Essa separação de cargas induz um campo interno. Só que como a intensidade do campo externo influencia na separação de cargas, o campo interno vai ter o mesmo módulo do campo externo, o que vai me resultar num campo igual a zero lá dentro. Isso funciona para qualquer distribuição de cargas. Qualquer distribuição de cargas. Você pode ter uma carga muito forte lá fora, induzindo separação de cargas e tal. O interior do condutor, ele permanece isolado. Isolado. O campo interno, ele é nulo. E isso é muito fácil de perceber se você pegar um papel alumínio e embrulhar o teu celular. Você vai perder a comunicação com o meio externo. Porque você embrulhou ele dentro de um condutor, as ondas eletromagnéticas não vão penetrar ali, cara. Ele vai perder o sinal. O sinal de Wi-Fi, sinal da antena da TIM, Bluetooth, perde tudo. Então tá, seguindo. Ponto 2. O excesso de cargas se distribui na superfície de um condutor. Então olha só, se o campo interno é igual a zero, a gente vai usar a lei de Gauss. Qualquer superfície interna que você delimite lá dentro vai te dar um fluxo zero, porque afinal de contas o campo é zero. Então, carga interna zero, pela lei de Gauss. Tudo bem? Você zerou um lado, você tem que zerar o outro lado também. Então tá aqui, ó. Você pega um condutor qualquer, ele estando carregado, as cargas estão na superfície, eu sei que o campo interno é zero, então qualquer superfície que eu escolha ali dentro vai me dar um campo zero, indicando carga líquida zero. E cuidado, ó, é carga líquida. É carga líquida. Os átomos ainda estão lá, os elétrons e os prótons estão lá, mas não há excesso de nenhum dos dois. Essas cargas elas não estão na superfície interna do bicho, estão na superfície externa do bicho. Tá? 3. O campo elétrico próximo à superfície é perpendicular a ela. Isso aqui também decorre do fato das cargas estarem em repouso. Se a gente assume que elas estão em repouso, não pode ter uma componente de campo tangente, porque senão elas iam acelerar para o lado. Correto? Então olha aqui, ó. Se a gente tivesse um campo torto, que não fosse perpendicular à superfície, a gente teria uma componente tangencial. E isso arrastaria as cargas. Então, fim. Esse é o argumento. O campo ele tem que ser perpendicular à superfície em todos os pontos. Como na última figura. Em todos os pontos. Isso garante que as cargas estão em repouso. Quarto ponto. Vamos ver. Não, ainda o terceiro. Desculpa. Esse terceiro você vai me provar. Tá. O campo ele é perpendicular à superfície e tem esse valor aqui. Sigma epsilon zero. Tá? Usa a lei de Gauss, isso aqui está no livro, para demonstrar isso, para você colocar em prática o raciocínio dos argumentos geométricos e simétricos, beleza? Você vai fazer uma superfície ali que é um cilindro e bola para frente. Você vai provar isso aqui. Nas regiões de pontas, a densidade de carga e o campo elétrico são maiores.
O argumento mais fraco, esse argumento é um pouco fraco, mas depois eu consigo te mostrar de uma maneira melhor nas próximas aulas, né? Fique por enquanto na sua cabeça que a ideia de que nas pontas as cargas se acumulam. Isso me dá um campo elétrico maior. Exemplos para terminar a aula. Chamada gaiola de Faraday ou blindagem eletrostática, né? Qualquer excesso de cargas que seja introduzido num condutor, esse excesso de cargas flui pela superfície externa do condutor. Então, numa tempestade de raios, o seu carro é o melhor abrigo, né? Não só pela casca metálica, mas também pelo pneu. Aqui tem um exemplo legal de um raio atingindo um avião e as pessoas dificilmente percebem alguma diferença, exceto pelo brilho. Então você vai projetar um equipamento eletrônico, você tem que projetar os escapes, para que não sobre cargas em algum componente eletrônico não pode estar conectado na casca, por exemplo. Você tem que isolar bem o teu sistema. Por isso que serve o fio terra, por exemplo. Né? O fio terra ele serve para remover qualquer tipo de carga da casca, da carcaça. Perfeito. Se por acaso o teu condutor ele fica carregado, quando você liga ele na tomada, você precisa descarregar ele, né? Você precisa ligar a terra. Muito bem. Então tá aqui um exemplo para você fazer em casa, da gaiola de Faraday bobina de Tesla. Mesmo que você encoste na superfície interna do condutor, você não leva choque. Mas nesse caso, se você passar o dedo pela grade, eu não sei, eu não aconselho, tá bom? Mas olha só, ele está isolado dentro do condutor. A tua casca esférica não precisa ser exatamente contínua. Você pode fazer uma gaiola de arame, né? toda vazada. É assim que funciona a blindagem eletrostática para vocês aí da edificações, né, da civil, a blindagem eletrostática das construções. Então, cai um raio na construção, você precisa fazer um condutor externo a ela para que as cargas fluam por ela, jogando isso para a terra. O poder das pontas, que é o fato das cargas se acumularem nas pontas, né, gerando um campo elétrico mais intenso nas pontas. É por isso que é por isso que a chance de um raio atingir o para-raio pontudo é maior, porque as cargas se acumulam nas pontas. Então você tem um campo elétrico maior, o raio pode ser guiado para o para-raio, né? Então, na verdade, qualquer coisa numa tempestade de raio que se assemelha a uma ponta tem maior possibilidade de ser atingido pelo raio. Então você, no meio do pasto, durante uma tempestade, é uma ponta. Se você ficar de pé, o ideal é que você se deite durante uma tempestade de raios. Não se abrigue embaixo de uma árvore numa tempestade de raios. A chance do raio cair na árvore é maior, porque ela é uma ponta no meio do pasto. Tudo bem aí com as ideias? Vamos usar a lei de Gauss para fazer uma última avaliação aqui de condutores. Eu vou começar por esse aqui. Tá, eu vou fazer esse aqui, depois vocês estão liberados. Suponha que você tem um condutor aqui, ele está em cinza, tá vendo? Você tem um condutor em cinza, ele é grosso, certo? Ele é grosso aqui, e ele tem uma carga, ele está carregado, menos 2Q. É a carga dele, negativa, carga total. Só que dentro dele, ele é oco, você coloca uma esfera carregada, essa esfera é um isolante, e ela está carregada com carga mais Q. Como que fica a carga, a distribuição de cargas nesse isolante, nesse condutor agora? Como é que a gente pode usar a lei de Gauss para nos dar uma ideia? Então, de novo, a lei de Gauss, vou escrever aqui, ó, fluxo. Como é que você imagina que as cargas fiquem, por exemplo, aqui nessa superfície interna? Porque agora você tem uma distribuição que não é tão uniforme assim, porque você tem alguém positivo aqui dentro. Então a gente vai ter cargas aqui e vai ter cargas aqui na superfície externa. Depois você vai calcular o campo. Eu não vou calcular o campo agora, depois você vai calcular. Eu só vou te falar das cargas. Ó. Vamos estudar todas as regiões do espaço. Primeiro começando pela esfera lá de dentro. A esfera é um isolante. Se eu traçar uma superfície gaussiana aqui dentro, menor que A gente vai recair naquele problema que a gente já resolveu. Se você traçar agora uma superfície gaussiana nesse espaço vazio aqui, entre o condutor e a esfera,
Qual é a carga interna que você está pegando? Então a região agora é R, A é menor que R, que é menor que B. Essa é a região que eu estou estudando aqui. Qual é a carga interna essa superfície gaussiana aqui, ó? Todos com... A carga interna é puramente o que a esfera de dentro, né? Todo... E a esfera de fora não importa, porque o fluxo vai ser... Como está fora, o fluxo vai ser zero. É exatamente isso. Você...